Saudações, meus caros! No vídeo de hoje eu apresento para vocês o jogo Dawn of Man, ou, em português, O Alvorecer do Homem. Então esse jogo é sobre a pré-história, e bom, é exatamente por isso que eu estou trazendo ele aqui para o canal. Como vocês sabem, eu já trouxe outros jogos aqui para trabalhar assuntos diferentes da história, e dessa vez a ideia é a gente falar um pouco sobre a pré-história a partir desse jogo. Mas esse jogo aqui não fala sobre toda a pré-história, ou seja, todo o processo de evolução dos hominídeos, lá dos australopitecos ou antes até os Homo sapiens. Não. O jogo já começa por mais ou menos 12 mil anos atrás, então nós já estamos no momento em que o Homo sapiens já evoluiu, já é a espécie de hominídeo que prevaleceu, que sobreviveu, ele já está no seu processo de desenvolvimento pelo mundo. O cenário que nós estamos aqui é na Europa e aproximadamente no momento da Revolução Agrícola durante o período Neolítico, ou seja, o momento em que os Homo sapiens começam a descobrir a plantação, a prática da agricultura, e a partir daí vai se desenvolver o modo de vida que nós chamamos de sedentarismo. Então, a revolução agrícola, o momento em que a gente consegue produzir o nosso próprio alimento, é um passo fundamental para a nossa evolução. É um passo fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, o jogo parte a partir desses momentos em que nós estamos nos aproximando da plantação. Nós começamos em aldeamentos. Nesse momento, os Homo sapiens continuam como nômades, mas a gente já tem aqui o começo de uma ideia de sedentarismo. Mas como vocês vão ver ao longo do jogo, a gente explora um cenário muito grande. Vocês vão ver a partir de agora que o quanto esse processo é extremamente lento. O jogo se baseia bastante na coleta de recursos. Eu vou mandar as pessoas aqui da aldeia coletarem matéria-prima para a construção, basicamente, que são esses gravetos. Então, o que eu fiz aqui? O jogo tem um negócio que a gente chama de a área de trabalho. Então a gente coloca essa área de trabalho em recursos que a gente quer que eles coletem e essas pessoas vão coletando ao longo do tempo. É um processo bem demorado, como vocês podem ver. Eles estão aqui nas aldeias, as pessoas, os Homo sapiens aqui, de idades diferentes, como vocês podem ver aqui. Tem um senhor mais velho, tem uma criança aqui. E essas pessoas vão se organizando para cumprir as minhas ordens. A aldeia aqui começa bem pequena. Bom, eu vou tentar falar enquanto eu faço as construções aqui, senão a coisa vai demorar mais ainda. E, bom, nessa área de trabalho aqui que eu coloquei, por exemplo, para que eles coletassem a madeira, graveto, são 2 pessoas que eu mandei, e então eles vão se organizando nesse sentido, e quando fechar o limite aqui de 10, eles vão parar de coletar. Bom, aqui nós temos os recursos básicos. Aqui em cima, carne, peixe, frutas, vegetais de uma forma geral, graveto, pedra, pele e as ferramentas. Aqui já tem algo interessante. Sempre que a gente estuda para a história, a gente fala bastante da importância das ferramentas, das mudanças das ferramentas ao longo do tempo. E aqui aparece justamente isso. Como a gente vai ver, se faz o machado de mão, aquele instrumento clássico lá do Homo habilis, mas também se faz outras ferramentas diferentes, com madeira, com osso, até chegar num polimento de pedra mais sofisticado. Como vocês podem ver, a questão da coleta de recursos aqui traz um pouco desse clima do nomadismo. Vejam, aqui está o meu aldeamento, eu só encontrei esse sílex, essa pedra especial, para poder fazer algumas ferramentas aqui, nesse ponto. Então, é um processo bem lento, bem demorado. É uma parte interessante do jogo, porque acaba mostrando o quanto demora a questão da evolução, mas ao mesmo tempo é algo bem demorado. O jogo tem um controle de velocidade aqui, eu vou jogar sempre na velocidade maior aqui, para vocês não ficarem tão aflitos com os bonequinhos se arrastando. E tem uma parte bem interessante no jogo aqui, que é a questão da caça. Então, nesse modo aqui de visão do jogo,
se mostra principalmente os recursos que aparecem no mapa e é o ideal para poder caçar. No começo, como a gente tem ferramentas de caça ainda, armas bem simples, balança de madeira ainda, que é a inicial do jogo, a gente vai caçando esses animais aqui em verde, que são os mais fáceis. Depois, com o tempo, com a população aumentando, a gente vai, e com ferramentas melhores, a gente vai caçando animais maiores. O jogo tem aqui um controle de conhecimento, de pontos de conhecimento, que vão mostrando as novas habilidades, as coisas que a gente conquista ao longo do tempo. Então, no começo aqui, a gente ainda estaria no período paleolítico, com tecnologias, ferramentas ainda do paleolítico, e depois se encaminharia para o meio do caminho mesolítico, até chegar no neolítico, quando aí sim a gente vai começar a encaminhar para a questão da plantação, que é um dos ápices do jogo. Então, quando a gente começa a dominar o metal, com a questão da agricultura, e assim vai. Então, bom, depois eu vou mostrar aqui essas tecnologias melhor. Então, vocês podem ver, quando a gente caça, a primeira vez que a gente caça um animal específico, quando a gente consegue coletar um determinado número de recursos, a gente vai ganhando esses pontos de conhecimento. Estava em 0, agora já estou em 3. Como a gente está no período dos Homo sapiens, vocês podem ver que a organização desses assentamentos, dessas pequenas aldeias, são bem mais organizadas de quando a gente pensa na questão de Homo erectus, de outras espécies de hominídeos. A gente já tem aqui uma questão da organização, de um planejamento de recursos. Aqui tem essa tenda aqui que eu mandei eles construírem para armazenar recursos, para armazenar ferramentas, coisas que vão sobrando de comida e tal. E o pessoal vai se organizando aqui para ir juntando, para ir coletando aqui e organizando a construção. Como vocês podem ver, é diferente de outros jogos, por exemplo, como Age of Empires, que a construção é meio automática, os aldeões vão construindo rapidamente e já aparece ali o recurso. Eles coletaram madeira e já aparece no teu estoque. Não, aqui, como vocês podem ver, eles estão vindo aqui coletar os gravetos e levam até aqui e tal. Então, é um processo sempre bem demorado. Outra fonte de comida bastante importante no começo do jogo são esses pontos, esses locais que tem frutos específicos, vegetais e tal. A gente repara que eles terminam bem rápido, logo essas árvores aqui vão ficar sem esses frutos. A mesma coisa aqui no rio, a gente pode mandar eles pescarem, fazer aqui uma área de trabalho de pesca. Mas é a mesma coisa, em pouco tempo aqui o rio vai ficar com uma escassez de peixes. Então, a gente sempre vai estar atrás de novos recursos, esperando o rio aqui voltar a ter peixes, esperando as árvores voltarem a ter os seus frutos. Enquanto isso, nós somos obrigados a caçar. Até porque esse recurso que vem aqui, que a gente usa bastante para a construção aqui das tendas, do armazenamento, tudo isso demanda couro. Aqui a gente viu o ataque de algumas hienas, animais menores, volta e meia acabam passando e atacando o aldeamento, o que mostra que o Homo sapiens no começo estava realmente sempre perto da natureza. Bom, voltando para a árvore tecnológica aqui, a cada 5 pontos de conhecimento a gente consegue alguma habilidade, algum novo instrumento para desbloquear, alguma construção para desbloquear. Então, bom, eu vou começar com o que seria o mais tradicional dessa época, o desenvolvimento das ferramentas, das armas aqui. A gente sabe que os Homo sapiens cedo já começam a fazer instrumentos que são melhores, que é algo próprio deles, a partir de ossos. Utilizando aqui a junção, como dá para ver aqui nos desenhos, madeira e osso para fazer a lança de osso e arpão para pesca, especificamente com osso. A população do nosso aldeamento, ela vai crescendo naturalmente ao longo do tempo, a partir, enfim, da reprodução natural. Mas uma outra estratégia do jogo e que era muito comum na época também, é a questão de migrações.
outras pessoas de fora desse aldeamento acabam se juntando para ajudar. E isso depende da influência do crescimento do nosso aldeamento. Quando a gente vai fazendo mais tendas, vamos fazendo novas construções, as pessoas de fora, teoricamente, elas vão se interessando em fazer parte do nosso aldeamento aqui e se dispõem a trabalhar com a gente. Então aqui está a nossa população, estamos com 7 agora e uma capacidade bastante reduzida. Então o primeiro passo para tu chamar pessoas para aumentar a tua população é fazer tendas aqui, como eu mandei eles fazerem agora. Como vocês podem ver aqui, as pessoas do nosso aldeamento, elas vão seguindo a sua vida basicamente normal. Chega uma hora que elas vão ter que dormir, que elas vão para a beira do rio tomar água. Então elas seguem a vida delas aqui. Esse número que aparece aqui, esse 117%, é a quantidade de tarefas, o quanto eu estou sobrecarregando os meus aldeões de tarefas. Então, eles têm que coletar um monte de coisa e ainda estão fazendo a tenda aqui. Então, tudo isso demora e tal, e eles vão fazer no tempo deles. Muitas vezes tu vai mandar eles fazer uma tarefa e eles vão demorar um pouco porque eles estão fazendo outra coisa. E isso mostra também que traz uma ideia do jogo de que esses aldeões, essas pessoas aqui, elas têm uma vida. Tu pode ver aqui, quando tu clica no aldeão específico, tem aqui a saúde dele, o nível de nutrição, a questão da temperatura, se ele está bem protegido e tal, porque o jogo segue as 4 estações, que são bem definidas numa Europa temperada, né, em relação ao clima, a questão do cansaço delas, o descanso e a questão da moral. Com o tempo vão aparecendo algumas coisas de religião e tal, que, enfim, no começo da pré-história eles já tinham algumas ideias religiosas, de espiritualidade, ligação com a natureza. Bom, agora que as tarefas baixaram, eu vou mandar eles caçarem de novo, já que a gente precisa de couro constantemente. E como vocês podem ver aqui, a quantidade de animais próximos do aldeamento diminuiu bastante. São animais mais complicados que a gente tem por aqui. Eu já tenho algumas lanças de osso, então já vai facilitar um pouquinho para a caça. Por exemplo, desse bisão aqui. Vou mandar eles caçarem. Vocês podem ver aqui, eles vão seguir todo esse trajeto para vir até aqui para caçar. Então, vocês podem ver aqui o quanto o processo é demorado. Aqui eu mandei eles construírem uma outra tenda. Eles vão coletando aqui, vão levando para esse espaço, construindo, enquanto outros estão caçando. Então, principalmente no começo, quando a gente só tem essas 7 pessoas, as tarefas ainda são bem complexas, assim, é muito comum ficar em 100% de carga de trabalho, que é quando tu vai ter que esperar, porque eles estão bem acumulados, eles cansam também e tal. Então, bom, temos 5 de conhecimento, vamos abrir para outras ferramentas. Seguindo a parte fundamental do Paleolítico, para que eles possam caçar melhor, novas ferramentas, então, dessa vez usando o sílex, usando outras matérias, então. E a partir de agora, aqui nesse confeccionador, eu vou poder fazer essas ferramentas usando o sílex, lanças, machados para poder começar a coletar lenha e picaretas para poder pegar minério. Vocês podem ver que a vegetação muda, a quantidade de frutas até disponível entre essas árvores diminui bastante. A cada estação vai mudando um pouco o tipo de vegetal disponível na natureza, mas no inverno fica bem precário mesmo. Como vocês puderam ver aqui, eu tive que mandar eles pegarem as pedras aqui desse lado, porque aqui essas pedras eles conseguem pegar na mão sem precisar de picareta, para que eu possa mandar eles fazerem as picaretas aqui com aquele sílex, para que eles possam pegar o sílex em outros lugares que precisam de picareta, como esse aqui. Chegou uma pessoa para nosso aldeamento, finalmente temos mais 3, na verdade. Então isso já vai facilitar bastante o trabalho agora, porque, como vocês puderem ver, como é algo bem demorado,
quanto mais gente para ajudar, melhor. Então, até isso, dessa questão da pré-história, o jogo consegue trazer bem. O quanto a mão de obra, o material humano, como a gente chamaria hoje, é algo fundamental. Então, agora que tem pedra, o pessoal está se juntando aqui na tenda de confecção para fazer as picaretas de sílex. Para fazer mais roupas também, porque todas as pessoas têm que ter pelo menos uma vestimenta. Então, quando chegam pessoas novas, o pessoal vai para a tenda para fazer essas roupas novas para que todo mundo consiga se proteger do frio, ainda mais que agora está no inverno. Na beira do rio se alimentando, bebendo, e ele vai. Eu vou deixar aqui para vocês verem a cena. Às vezes o animal foge quando eles não estão com um armamento muito bom. Vem o outro aqui para ajudar. Ele chega devagarzinho aqui. O animal tá se afastando e começou a caça. Como ele é frágil, com poucas lanças ele conseguiu matar. Conseguimos mais um ponto por outro abate de um animal diferente. Aqui a gente vai conseguir um pedaço de osso inteiro, bom, para poder fazer os instrumentos, pele para poder preparar mais tendas e tal, e comida, porque enfim, né, já está baixando o nosso estoque ali. Essa parte da espiritualidade aqui é importante porque as religiões ainda pré-história, as principais relações que elas vão ter são com a natureza, questão de espíritos de animais e tal, por causa principalmente da relação com a caça, com o ambiente que eles estão, e explicações para a morte. Então, essa tecnologia aqui me permite fazer locais para ritos funerários, para fazer sepulturas, que é algo importante para a moral deles depois, porque, enfim, as pessoas começam a morrer pela idade ou alguma coisa assim, ou algum acidente, e por isso que é importante, então, ter essas sepulturas para poder organizar aqui a relação com a natureza, para que essa moral que cai depois que alguém morre no aldeamento, ela não caia tanto, porque, enfim, eles vão ter feito seu ritual para os mortos. A gente está aqui no Forte do Inverno, e o pessoal que eu mandei trabalhar em lugares mais afastados, se eles ficam muito tempo fora das tendas, não interessa, eles voltam, tava ali o sinalzinho do frio, porque, enfim, eles são pessoas, então eles vão ter que ficar um tempo nas suas cabanas, nas tendas, para se recuperarem. Então, como a questão da espiritualidade é importante aqui, o jogo oferece alguns tipos de oferenda, de rituais, de estátuas, mais ou menos assim, para que eles tenham essa questão da religiosidade colocada no assentamento. Então aqui eu vou colocar um tronco de crânios aqui, que seria uma homenagem aos mortos, alguma coisa assim, para melhorar um pouco o moral das pessoas do meu aldeamento aqui. Você pode ver que o cara está desanimado aqui, a questão do moral está baixo, que isso vem da quantidade de tarefas, do frio, e algo que ajuda a melhorar é a questão da religiosidade. Bom, finalmente, como vocês podem ver que o inverno está passando, as coisas estão começando a melhorar. Eu vou mandar eles pegarem frutas de novo agora para complementar a alimentação. Porque, enfim, a base do jogo é que é sempre importante ter uma quantidade variada, tipos variados de comida, peixe, carne e esses frutos aqui. Como vocês podem ver aqui, a moral aqui dele está começando a aumentar diante da cerimônia religiosa ali. Enfim, nós não temos muitas informações sobre como era a religião durante a pré-história, porque, enfim, eles não escreviam. A gente tem mais essa questão dos ritos funerários, da importância da morte para eles, de algumas coisas que se descobriam nas paredes das cavernas, de algumas regiões e tal, mas no geral a gente não tem tantas informações assim. Então a gente tem 3 conselhos, vamos ver se a gente caça o jovenzinho aqui. Então eu separei 3 pessoas aqui para eles caçarem um rinoceronte jovem, vamos ver se eles
Se eles já conseguem fazer essa caça aqui com um instrumento bom, sem se prejudicarem muito, o pai está aqui, às vezes ele foge, às vezes ele vai defender o seu filhote. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Espero que eu não perca ninguém. Então aconteceu o que eu esperava aqui, o pai foi defender, a gente vai ter que lutar contra ele então. E bom, pelo menos assim a gente vai conseguir bastante carne dele. 11 de carne, 3 ossos, tá ótimo. Uma pessoa foi morta, o que é ruim, a gente vai ter que fazer agora um rito funerário ali, logo antes que a moral do pessoal caia bastante. Me precipitei. Uma outra parte que ajuda bastante na caça são os animais. Então aqui a gente já começa a ter a domesticação de animais. A gente já sabe que se usava na pré-história alguns animais como companheiros de caça, principalmente, ou como companhias nesses aldeamentos. Mas bom, ganhamos mais conhecimento e agora sim a gente pode colocar o treinamento de cães para que eles ajudem na caça agora. Agora a caça vai ser mais tranquila, acho que ninguém mais vai morrer caçando aqui nesse aldeamento. Ó, alguém rezando aqui para moral aumentar. Acho que as coisas vão se organizando aqui. Bom, aqui nessa parte, vocês podem ver, tem a questão do comércio, que óbvio que não é a ideia do comércio que a gente tem hoje, nem o que a gente vai ter na antiguidade, mas a gente sabe que isso acontecia, a ideia de trocas entre diferentes aldeamentos, mesmo enquanto ainda existia o nomadismo. Tipo, ferramentas, materiais de cerâmica que foram produzidos em um lugar, a gente sabe hoje que foram encontrados em outro lugar diferente, o que traz essa ideia de troca entre diferentes regiões. Aqui o que eu estou fazendo, essa proposta que veio aqui é diferente. Veio uma pessoa para trazer o conhecimento sobre a fabricação do estilingue. Então, tem o valor estipulado pelo jogo ali e eu estou entregando para ela várias ferramentas minhas que eu fui produzindo a mais para fazer essa troca com conhecimento, que é algo bem mais difícil de conseguir no jogo, né? Bom, agora que a gente conseguiu comprar a tecnologia do estilingue a partir da troca, vamos para a outra parte importante, que é trabalhar melhor com o couro para poder começar a fazer tecido, fazer roupas melhores para se proteger do inverno. Sobrevivemos a outro inverno. Então, como vocês puderam ver aqui, a nossa população aumentou bastante agora para 15. Que, enfim, o assentamento aqui está aumentando. A quantidade de vegetal, de peixe, de carne tá bacana. Estamos uma boa quantidade de excedente aqui. Então vai chegando mais gente agora. E já vamos preparar mais carne, porque o outono está chegando. Vamos fazer mais uma caça aqui. Morreu uma pessoa de velhice. Ó, aqui eles estão fazendo o ritual. Diante da sepultura tem uma pessoa morta aqui já. Cada sepultura tem espaço para 3 pessoas. E vocês podem ver que o nosso assentamento está crescendo. As coisas estão organizadas agora. Acho que dessa vez estou preparado para o inverno. Estou acumulando conhecimento aqui para avançar de período. Bom, pessoal, finalmente conseguimos 15 de conhecimento, então chegamos no período mesolítico aqui, desculpa, que é esse meio do caminho entre paleolítico e neolítico. Não se fala muito desse aqui, mas, enfim, bom, chegamos à questão da cerâmica, então agora a gente vai poder finalmente ter um controle maior de água, para o pessoal não ficar indo e voltando no rio toda hora. Bom, aqui como vocês puderam ver, alguém está sendo carregado para a sepultura. Um raio, estava chovendo faz um pouco aqui no jogo, antes desse corte. E, bom, caiu um raio na cabeça de uma pessoa e ela está sendo enterrada agora. Então, enfim, o jogo acaba te trollando com alguns acidentes de vez em quando, né? Bom, já vou fazer mais uma sepultura, um pouco mais afastada.
Porque, enfim, essa aqui só tem mais espaço para uma pessoa depois. E a produção tá seguindo, olha, como vocês podem ver, o negócio é bem devagar aqui. A produção é bem lenta. A gente está mantendo aqui uma estabilidade, mas chegou o inverno, então não tem mais vegetais para a gente poder pegar, basicamente. A gente tem um bom estoque de carne seca por aqui, de peixe também. E vamos levando. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês, mas até a parte da revolução agrícola, das plantações, eu não vou, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, conseguimos 7 de conhecimento, então vamos passar um pouquinho aqui para o Mesolítico. Finalmente, para polimento, agora a gente pode polir osso, ou seja, a gente pode fazer materiais diferentes com osso. Vamos ver o que sai daqui. Vamos mandar fazer já algumas coisas. Foice de osso para colheita. Faca de osso para melhorar a coleta de carne. Mais um que morreu aqui. Então aqui, como vocês podem ver, uma pessoa estava pescando, morreu de velhice. E logo as pessoas pegaram as roupas que estavam com ele, tudo. Essa parte eu não tinha reparado. Eles pegam as roupas, pegam a lança, os instrumentos que estavam com ele, e depois eles enterram na sepultura. Então a população finalmente está começando a crescer em maior quantidade, como vocês podem ver aqui. Então veio gente, nasceu gente, agora o pessoal está fazendo roupa doidado para cobrir todo mundo. A carne agora começa a faltar de uma maneira bem mais rápida. Bom, estamos no inverno, né? Pegando peixe, vamos caçar mais aqui. Então, pessoal, nessas últimas linhas do conhecimento tem investido aqui no domínio de grãos, de outros vegetais, porque é o processo que vai levar à domesticação de cereais, que vai permitir o plantio no período neolítico. Então, eu estou nesse caminho aqui, porque, enfim, primeiro, a humanidade, nós, Homo sapiens, a gente aprende a observar, a domesticar, a lidar com cereais, com as plantas, para entender como é que elas funcionam, o ciclo de vida delas, para depois a gente descobrir finalmente a agricultura, o processo do plantio. Então, eu estou indo para esse caminho aqui agora. Vocês podem ver que já estamos numa população de 23. Temos roupa para todo mundo, o processo de comida tá legal, assim, a nossa produção. Então, daqui a pouquinho eu vou fechar o vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Agora a gente consegue produzir grãos aqui, com esse pilão. A coisa está começando a ficar mais rápida. Antes eu peguei uma evolução do conhecimento de espiritualidade, que permitiu fazer o totem aqui, que me dá mais prestígio ainda. Agora dificilmente o pessoal vai ficar com moral baixo. E tá crescendo a vila, ó. Já não tem mais espaço para crescer mais, tem que fazer mais casas agora. Bom, turma, vocês podem ver aqui, o nosso assentamento está bem maior agora, tem umas 10 tendas aqui. Estamos no nosso terceiro ou quarto inverno. Já temos aqui uma produção bem grande de ferramentas constantemente. E finalmente temos conhecimento suficiente para chegar no Neolítico, com a domesticação de cereais, ou seja, a plantação. Como vocês podem ver aqui, pessoal, a nossa população está crescendo bastante. Temos 23 pessoas aqui, o que, enfim, na pré-história ainda é um número bastante grande. Temos uma organização religiosa aqui já bem consolidada até. E agora temos o domínio da agricultura, o que é o passo fundamental que eu queria mostrar para vocês, que é o que permite que a gente consiga produzir o nosso próprio alimento. Então, ao invés de ir para outros lugares distantes para coletar frutos, legumes, vegetais, ou mesmo para caçar, a caça vai ser bem menos importante agora que a gente sabe plantar. Então, eu tentei aqui colocar algumas pessoas para cuidar da plantação, mas isso só pode ser feito na primavera.
E aqui já tem outra coisa importante, além do grão para o trigo, as plantações vão dar acesso à palha, que vai servir para outras construções depois. Aqui eu já tenho um palheiro. Então, como vocês podem ver aqui, a ideia é mostrar no jogo esse processo lento, demorado, mas extremamente inteligente nesse momento da pré-história, que várias coisas eram utilizadas de maneira diferente. Tinha todo esse processo a partir da caça, como a gente viu aqui, a caça é algo fundamental, que consegue comida em grande quantidade, consegue couro para as construções, para proteção, para vestimenta, consegue os ossos, que também servem para utensílios importantes. A gente tem que ter uma produção constante de ferramentas aqui. Até o jogo abre a possibilidade de fazer a produção automática de ferramentas, de acordo com a necessidade. Então, a ideia do jogo aqui é realmente mostrar as dificuldades e o processo de invenção, de construção, de que a gente pode até falar hoje, numa palavra mais moderna, de empreendedorismo, durante esse desenvolvimento dos Homo sapiens na pré-história. Então, eu só vou fazer um corte agora para mostrar na primavera o pessoal plantando. Chegamos na primavera então, pessoal. Como vocês podem ver aqui, as pessoas estão começando a trabalhar nos vários campos que eu separei para cultivo aqui. São diferentes espécies de plantas que dá para a gente plantar e com o tempo, como vocês podem ver aqui, a gente pode plantar lentilha, centeio, ervilha, pera, enfim, várias coisas diferentes. E para fechar, eu queria mostrar para vocês que essa árvore tecnológica ainda da pré-história, ela vai bem longe. Tem a questão ainda do desenvolvimento da pecuária, domesticação de vários outros animais aqui que eu não consegui trabalhar por causa do tempo. É muita coisa nesse jogo, o jogo é bem completo nesse sentido. Ele não é muito conhecido, mas olha, vale a pena para quem quer saber um pouco mais de pré-história, quem gosta dessa questão, quem gosta de jogos de administração de cidades, de população, enfim. Vocês podem ver aqui, a gente aprende a fazer arcos diferentes, escudo, armaduras, que, enfim, já chega na idade do bronze, idade do ferro, que a gente vai ter, historicamente, cidades já desenvolvidas com armamentos militares e tal. Então, pessoal, essa é a ideia do vídeo. Eu queria mostrar para vocês, a partir de um cenário mais lúdico, essas questões, esses elementos da pré-história, que às vezes são difíceis da gente conseguir imaginar sem visualizar alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e bons jogos. Um abraço!